com vocês nessa pós-graduação importantíssima, né, principalmente falando no Nordeste, falando principalmente, acho que a maior parte das pessoas, apesar de ser CAD, é do Piauí, né, então estamos falando em uma discussão que trata eu acho que hoje o estado de maior complexidade para se compreender, né, Nordeste, assim, junto com o Norte, são dois exemplos fundamentais do produto nefasto, né, do desenvolvimento do capitalismo na periferia, país subdesenvolvido, e o Piauí, né, produtos também, né, mais micro desse processo. E eu escolhi discutir a dialética da dependência do Rui Mauro Marini, nessa segunda fase da disciplina, porque eu compreendo que esse texto, hoje, é o texto mais importante para termos um referencial teórico, para compreendermos a maior parte das discussões da economia política brasileira hoje. Então, esse é meu principal referencial teórico. Eu uso muito Polanyi, né, mas, enfim, já é parte para outro debate. Mas o Rui Mauro Marini, principalmente esse texto, Dialética da Dependência, é base para quem quer estudar Brasil, né, para quem quer estudar as infraestruturas do processo subdesenvolvimento do Brasil, e também trazemos ao âmbito intrarregional. Tá? Então, dá algumas categorias importantes que acho que precisamos tratar para, talvez, né, fornecer a vocês algum abstrato real para vocês fazerem as análises, né, seja de trabalho com conclusão de curso, seja como atores sociais. Tá? É isso. Samuel, você compartilha para mim, por favor? Sim, bastante. Tá. Ótimo. Ah, que eu fiz. Tá, melhor assim. Você vai me dizer aí, quando eu abaixo ou não a Ah, tela. vou. Então, enfim, esse texto, né, tem um texto online, foi traduzido pelo Carcanholo, né, mas foi escrito lá em 1900, foi publicado a primeira vez lá em 1973, né? O Mauro Marini estava exilado ainda, e aí ele está tratando da economia brasileira nesse processo, depois do que o José Serra vai chamar de fim do primeiro ciclo de desenvolvimento, né, desenvolvimento industrial especificamente. Vou passar. Então, esse texto, volta um pouco. Como vocês viram principalmente na unidade passada, né, vocês discutiram o texto Manifesto Latino-Americano do Raul Prebisch, né, que vai se encaminhar para se desenvolver a base do pensamento da CEPAL, né, da Comissão Econômica para a América Latina e Caribe. O Prebisch está escrevendo ali em finais dos anos 40 e nos anos 50, né, naquele processo em que a burguesia internacional, o capital internacional, ainda não tinha interesse, né, de adentrar na economia latino-americana, especificamente brasileira. A gente está falando aí da CEPAL, principalmente finais da Segunda Guerra Mundial, em que o Plano Marshall está alcançando, né, os países, principalmente europeus, né, devastados com a guerra, com as bases produtivas desestruturadas pela guerra, o Japão, né? Então o Plano Marshall está em função de desenvolver aqueles setores, e o capital, então, estava em função daquela região, enquanto a América Latina, apesar do Brasil ter apoiado, né, os países aliados na Segunda Guerra Mundial, ficou sem recursos, né? E aí os recursos prometidos, aí vem depois da publicação, lá na Comissão ABINC, né, ou na Comissão Mista Brasil e Estados Unidos, pouco se concretizou, ou nada se concretizou. Enfim. Mas o que o Prebisch está observando naquele momento? O Prebisch está observando que as relações desiguais eram externas, eram duais, né? Porque, resumindo, a relação centro-periferia
da tese da CEPAL é que os países subdesenvolvidos exportavam os bens primários e importavam os bens manufaturados dos países industrializados. Então, essa relação era a relação exterior, né, em que essa deterioração dos termos de troca, né, no passado tempo em que a variação dos preços dos produtos manufaturados variava em um nível maior do que a variação dos preços dos bens primários, então, acarretando cada vez em um processo maior da diferença, né, do markup dos países desenvolvidos, fazer com que esse processo de desenvolvimento fosse de subdesenvolvimento fosse estrutural na periferia, né, condicionado por mil coisas, seja pela elasticidade da demanda em relação à renda, tudo isso que vocês viram na unidade passada, tá? Mas, centralmente, essas relações ainda eram relações exteriores. O capital exterior estava no exterior e o capital nacional, o capital interno, estava nacionalmente. Essa é a primeira observação. Quando o Rui Mauro Marina e o pessoal todo, o pessoal todo da teoria da dependência, todas as vertentes da teoria da dependência, não existe só essa, né? Está observando a economia brasileira em finais da década de 60 e início da década de 70, brasileiro e latino-americano. Especificamente no Brasil, a gente lembra, né, quem cursou alguma disciplina de economia brasileira, os anos 50, meados dos anos 50, é um elemento fundamental para o processo de desenvolvimento industrial brasileiro, né, condicionado principalmente pela Instrução 70, mas principalmente pela Instrução 113 da Superintendência da Moeda e do Crédito, que permitiu que importasse máquinas e equipamentos, né, do exterior sem a necessidade de conversão cambial, ou seja, sem a necessidade de ir lá no Banco Central e adquirir câmbio. Então, só quem tinha nesse momento condições capacitado para importar para o Brasil era o capital externo. E a gente está falando, de meados dos anos 50, a gente está falando principalmente do plano de metas, do Juscelino Kubitschek. Quando a gente fala de plano de metas, Juscelino Kubitschek, eu acho que automaticamente vem aquele processo de industrialização a partir do setor automobilístico. Né? E quem entra no setor automobilístico brasileiro, especificamente? Capital internacional. Tá? Então, esse primeiro processo mais estruturado, planejado de desenvolvimento da economia brasileira, é condicionado pelo adentramento das multinacionais para dentro da economia brasileira, ocupando os setores de maior desenvolvimento, né? Os setores de maior complexidade. Então, quando especificamente o Rui Mauro Marinho está observando a economia latino-americana, especificamente a economia brasileira, ele está observando já nesse cenário, que é um cenário diferente, que, por exemplo, o Prebisch observou, que não tinha, né, o adentramento do capital internacional nas economias periféricas. Tudo bem? Então, vamos lá. Enfim, a segunda parte do desenvolvimento da CEPAL já vem também em conjunto, né, com o desenvolvimento, inclusive, da teoria da dependência, que o pessoal da CEPAL reconhece, né, que a industrialização por si só não acarreta em uma ampliação do bem-estar da população. Né? Então, a necessidade de uma redistribuição de renda, essa era a perspectiva da CEPAL, encabeçada principalmente pelo Prebisch, pelo Furtado. Inclusive, o Furtado vai compreender isso quando ele vai tratar da segunda fase do chamado Plano Trienal de Desenvolvimento lá no governo no governo Goulart, né, que propõe reformas, principalmente a reforma no campo, né, a reforma agrária. Tá? Porém, vocês já estudaram muito teoria da CEPAL, vamos estudar mais especificamente as principais questões da teoria da dependência. Acho que eu consigo tratar aqui de forma mais sintética para depois a gente tentar correlacionar essas categorias fundamentais para entendermos a economia brasileira e nordestina, e especificamente as nossas especificidades, né, no Piauí, a partir dessas categorias, tá? Pode passar. Antes de entrarmos na discussão da teoria da dependência, é importante
entendermos um pouco da teoria do valor em Marx, tá? Acho que eu vou fazer isso de forma muito breve. Alguma disciplina aqui já deu a teoria do valor em Marx? Acho importante. Alguém me confirma se sim ou se não? Professor, aqui na pós, se foi comentado só por alto, não aprofundado ou discutido, não. Só, no máximo, uma citação do autor. Tá, então eu vou fazer por alto também. É importante, quem quiser fazer uma primeira leitura, tá? Eu acho que o texto História do Pensamento Econômico, do Hunt, vou colocar aqui no chat. Acho que é importante, porque o Hunt, ele vai fazer levantamento dos principais pensadores, né, da economia política especificamente, e a síntese que ele faz do Marx é uma síntese que eu acho interessante para quem quiser fazer a primeira leitura. Vou colocar aqui. Inclusive tem online, tá? Tem PDF. História do Pensamento Econômico de Hunt. Quem tiver curiosidade, tá? Ou então, quem quiser, acho, mas é bom dar esse primeiro passo antes de ir para o capital. Então, algumas questões importantes, tá? Primeira questão que a teoria do valor em Marx trata, né, é a crítica da economia clássica, em que a teoria clássica, que é base, inclusive, para a crítica da CEPAL, né, a ideia de que as relações de troca, especificamente do Ricardo, as relações de troca em um mercado livre condicionariam o bem-estar para todas as populações, porque acarretaria no aumento de produtividade e, assim, implicitamente diminuiria o preço do produto, né, dada ao aumento da produtividade, e todo mundo consumiria ao máximo possível, porque todas as sociedades que estavam nessas relações de troca produziria ao máximo possível, então a gente teria condições de trocar ao máximo possível. Isso aqui é o resumo do resumo da teoria das vantagens comparativas do Ricardo. Enfim, tem outros componentes importantes, mas isso aqui é o que mais pode nos trazer agora para não atrasar a nossa discussão. O que Marx vai criticar? E isso é importante, e inclusive isso é implícito na teoria da CEPAL, né, na observação do Prebisch, no manifesto da latino-americana, em que essa perspectiva desconsidera o processo histórico, né? Então, existe uma negação da histórica a partir de uma abstração de foto, né? Ou seja, de congelamento da história em que não existem mais variações. As variáveis não variam, né? Ou seja, os dados não variam. Então, as correlações não variavam, né? E aí, a primeira crítica é que tem que se observar os processos históricos, né, principalmente dos processos históricos de desenvolvimento das relações de produção, especificamente aqui das relações capitalistas. Tá? Segundo componente importante, a observação de acumulação primitiva. Tá? O Marx vai colocar na sua obra que, enfim, de forma explícita, mas ele não categoriza com um conceito, né, que a acumulação primitiva se dá uma forma prévia da acumulação capitalista, seja a partir do cercamento das propriedades, ou seja, da criação da propriedade privada, seja em relação aos modos de relações das relações de trabalho, mas o que está implícito, que pode se observar no conceito, na categoria de acumulação primitiva, é que existe a acumulação primitiva também é quando existe um processo de acumulação sem ampliação da composição orgânica do capital. Ou seja, sem ampliação do incremento de tecnologia, né, nesse processo, e assim sem um aumento da produtividade. Então, a partir principalmente da expropriação do trabalho, né, ou expropriação da própria propriedade das comunidades coletivas, tá? Ou seja, cercamento, construção da propriedade privada e, assim, expropriação do trabalho
daquela fração social que vem compor a classe trabalhadora. Também vai compreender que existe um processo de diferenciação da circulação das mercadorias entre as sociedades pré-capitalistas e da sociedade capitalista, né? Nas sociedades capitalistas, basicamente, se produzia para ter os meios de produção para se consumir, né? Então, se produzia, no final das contas, tinha como objetivo final consumir. E na sociedade capitalista, o Marx vai perceber que se produz para ter como objetivo final, ou produto final, um produto valorizado. Então, se produz para trocar, para se produzir e se ter um valor adicional, né? Então, a ideia é se ter o que ele vai observar lá no modelo, no esquema dele de Lean, né? Ou seja, um valor com valor adicionado, ou seja, um valor com uma mais-valia, tá? Essa concepção de valor é importante porque a gente vai discutir no Rui Mauro Marini a concepção de superexploração do trabalho e tem como base esse conceito de valor, tá? Então, Marx, resumidamente, né, para Marx, o que é valor? E aí o Marx toma, principalmente o Smith e o Ricardo, né, e avança no que o Smith e o Ricardo não avançaram exatamente pelas suas amarras ideológicas, né, em função do desenvolvimento do capital. E o Marx vai compreender que o valor, no final das contas, a gente está falando do valor daquelas mercadorias comuns, né, daquelas mercadorias que são mais concorrenciais, que têm-se pouco, né, poder sobre o valor enfim, o valor subjetivo sobre a mercadoria. Ele vai compreender que a mercadoria tem dois tipos de valor. Primeiro, o valor de uso, né, que especificamente pode ser mais abstrato, e o valor de troca, né? E esse valor de troca dá para ser mensurado. E como se mensura o valor de troca, né? E aí, compreendendo o Smith e o Ricardo, ele avança, vai compreender que o valor de troca está fundamentado no tempo, né, que necessita para essa produção. E quando ele vai o conceito desse tempo para a produção do valor é apresentado como o tempo socialmente, o tempo abstrato socialmente necessário para a produção dessa determinada mercadoria. Por que socialmente? Porque em um processo de desenvolvimento do capital, né, ali a gente está falando da primeira e segunda Revolução Industrial, especificamente, em Marx, a gente está falando que algumas indústrias se desenvolvem a produtividade mais do que outras indústrias, e assim conseguem produzir bens em menor tempo, né, do que as indústrias de menor produtividade. Então, se for apenas pelo tempo de trabalho necessário, então seria irracional, porque aquelas indústrias de menor produtividade, mesmo produzindo o mesmo produto, né, produziriam bem de um valor maior do que aquelas que têm maior produtividade. Então, a ideia de socialmente necessário parte de considerar um tempo social de acordo com a conjuntura do processo de desenvolvimento da indústria daquele momento, ou daquele setor, fazendo com que a interpretação de que as indústrias mais produtivas acarretaria em um valor, em uma taxa de lucro maior do que aquelas indústrias menos produtivas. Então, o conceito central da teoria do valor, né, especificamente do valor de troca, seria o tempo abstrato socialmente necessário para aquela produção, tá? E quando se fala abstrato, é que, independentemente se está formando um engenheiro de produção, ou se está formando microchips, ou se está produzindo microchips, ou se está produzindo garrafas de água, independentemente, né, o que conta não é a sua especialização, né, o que conta é o tempo que foi inserido para aquilo, seja para produzir os insumos de produção, inclusive a formação do trabalhador, tá? Então, por isso os microchips, mesmo sendo bem menor, mesmo sendo produzido em um tempo relativamente igual ao de uma garrafa de água, né, o tempo passado dá-lhe um valor muito maior do que
numa garrafa de água. Então, o tempo abstrato socialmente necessário para a produção é o que vai conceber o valor de troca para aquelas mercadorias, especificamente mercadorias mais comuns. Tá? E o Marx vai compreender, né, no esquema, eu deveria ter o acesso aqui para produzir, enfim. Mas o Marx vai compreender, para vocês, eu vou tentar desenhar aqui em voz para vocês, o esquema de Marx na produção. Ele vai dizer que a produção se inicia com um capital, né, e esse capital vai comprar duas mercadorias fundamentais: força de trabalho e bens de capital. E pode-se colocar insumos de produção nesse processo. Tá? Ele vai dizer que os bens de capital e insumos de produção reproduzem seu valor nesse processo. E é a força de trabalho, nessa correlação com os insumos de produção e bem de capital, que vai acarretar em uma mercadoria com valor adicional. Então, esse valor adicional dessa mercadoria que sai do processo de produção, a partir da relação das mercadorias que entram no processo de produção com a força de trabalho, esse valor adicional, ele vai dizer que é a mais-valia. Tá? Então, quando ele vai para um mercado, essa mercadoria já vai inserida com mais-valia. Então, no mercado, essa mais-valia só vai ser realizada, ou seja, com a venda e a compra dessa mercadoria. Tá? Então, essa é a interpretação da produção da mais-valia. Por isso que é importante, e quando o Marx vai compreender a sua relação, quando ele vai compreender, estudar o capital, diferentemente, né, dos liberais, que concentra a sua análise nas relações de troca, ou seja, no mercado, o Marx vai compreender que a base estruturante do modo de produção capitalista é o modo de produção, é o processo de produção, não o mercado. O mercado, no final das contas, é um reflexo, uma continuidade dessas relações de um modo de produção. Enfim, eu não sei se eu deturpei um pouco Marx nessa fala final, mas, assim, a minha compreensão geral é essa, tá? O Marx vai compreender que existe duas especificidades de mais-valia. Uma é a mais-valia absoluta e a outra é a mais-valia relativa, né? O que é o processo de produção da mais-valia absoluta? No final das contas, o processo de criação da mais-valia absoluta se dá num processo de prolongamento da jornada de trabalho para além do necessário para a produção do valor necessário para a reprodução da própria força de trabalho. Então, a mais-valia absoluta está correlacionada à extensão da jornada de trabalho, tá? E a mais-valia relativa se dá exatamente pela composição orgânica, pela ampliação da composição orgânica do capital. Ou seja, a variação da tecnologia, no geral, é maior do que a variação da jornada de trabalho ou da incrementação de força de trabalho. Ou seja, a mais-valia relativa se dá pelo aumento da produtividade, ou o aumento da geração de valor a partir do aumento da produtividade, a partir do incremento de tecnologias. Tá? E não pela expansão da jornada de trabalho. Não que essas duas categorias sejam concorrentes, tá? Por exemplo, a gente pode ver aí as plataformas, né, de entrega, como essas plataformas, principalmente, estou falando do Uber, estou falando do iFood, correlaciona o aumento da mais-valia absoluta com o aumento da mais-valia relativa, né? Então, não são concorrentes, tá? E esse é outro conceito importante, o sexto, que é base também da teoria da dependência, que é base, enfim, o conceito de valor da força de trabalho. A força de trabalho é compreendida, né, no modo de produção capitalista. A força de trabalho é também uma mercadoria, né, porque o trabalhador agora é livre, né, como Marx diz, é livre para se dispor a ser explorado pelo capital, morrer de fome, porque ele só tem a sua própria força de trabalho, né, mas ele é livre para escolher, então ele é dono da sua própria força de trabalho. Então, os donos do meio de produção não é mais dono do trabalhador, tá? Mas ele compra a força de trabalho do trabalhador. Então, ele passa a ser dono
da força de trabalho do trabalhador por um determinado tempo. Tá? Mas diferente das outras mercadorias que vão para o processo de produção e se esgota no processo de produção, o valor da força de trabalho ele vai para o processo de produção, é abstraído parte da sua energia, né, enfim, da sua força de trabalho, e ele volta para casa para se reproduzir. Né? Então, um pouco diferente do que é observado o valor de todas as outras mercadorias, o valor da força de trabalho tem essas especificidades que se dá no final das contas, pelo tempo abstrato socialmente necessário para a sua reprodução. Né? Quando se fala de reprodução, obrigado, Carlos. Tá aí, pessoal, o livro do Hutt, tá? História do Pensamento Econômico, vale a pena dar uma olhada, tá? Quem quiser estudar alguma coisa sobre neoliberalismo, base também é estudar o texto do Malthus, que está lá também, tá? Malthus é base para o neoliberalismo hoje, tá? Então, o valor da força de trabalho é essa mercadoria específica que precisa de reprodução. Então, tempo abstrato socialmente necessário para a sua reprodução. E quando se fala reprodução, se fala a cesta de reprodução do trabalhador, né? E como se é definida essa cesta de reprodução do trabalhador? A cesta de reprodução do trabalhador, se você for observar, principalmente dos países industrializados, não se dá só por comida e investimento. Né? O trabalhador não só come e veste, mas o trabalhador também, nos países mais industrializados, viaja, né? Tem tempo com o filho, enfim, paga plano de saúde, algumas coisas que diferem um pouco dos países subdesenvolvidos. Tá? Então, o que está nessa cesta de reprodução da força de trabalho vai além do mínimo necessário para reprodução do trabalhador, que se dá, no final das contas, pelas correlações de forças. Né? Por exemplo, quando o Bolsonaro assume, lá em 2019, uma das primeiras entrevistas do seu ministro da Fazenda, o Paulo Guedes, foi dizer que empregado doméstico, o filho de empregado doméstico, estava viajando demais para a Disney. Estava uma festa danada, filho de empregado doméstico viajando para a Disney. Se não faltar memória, é isso. O que ele está dizendo? Tá. Terminar aqui e a gente volta. O que ele está dizendo? O que o Guedes está dizendo? O Guedes está dizendo que na cesta de reprodução da força de trabalho dos empregados domésticos tem coisa demais, né? Tem até viagem para a Disney. E que isso pode ser cortado. E se isso pode ser cortado, então o valor da sua força de trabalho também pode ser cortado, e assim também o seu salário pode ser cortado. Compreende? Então, o valor da força de trabalho vai para além daquele, no mínimo necessário para a sua reprodução, e é dado a partir das correlações de força. Tibério, comum entre mais-valia absoluta e mais-valia relativa. Mais-valia absoluta é se dado pela ampliação da jornada de trabalho, né, para além do mínimo necessário para a produção dos bens e a produção da força de trabalho. Então, tudo aquilo que vai para além, mais-valia absoluta. Mais-valia relativa se dá pelo incremento de tecnologias, fazendo com que haja uma criação de mais valor em um menor determinado tempo, em que, no mesmo nível de jornada de trabalho, sem precisar ampliar a jornada de trabalho, se produz mais mercadorias e assim se produz mais valia nesse momento. Tá? Então, essa é a diferença. O que une os dois é que, no final das contas, pode-se correlacionar a mais-valia relativa com a mais-valia absoluta. Né? Pode-se dar ampliação da jornada de trabalho, ao mesmo tempo que se dá ampliação da composição orgânica do capital, ou seja, ao mesmo tempo que se dá ampliação da incorporação de tecnologia no processo de produção. Tá? Então, são duas categorias distintas, mas que elas não são conflitantes, né? Ou não são concorrentes. Ficou claro ou ficou mais confuso? Então é isso. Então, acho que o tema 7, né, já ficou mais explícito, né, sobre a liberdade do trabalhador no capitalismo, que sem
que sem... Professor, Qualquer só lugar. ainda sobre a questão dessa mais-valia absoluta e relativa, eu entendi sua belíssima explicação, mas o que tem, eu acho que também tem a questão da exploração mas a exploração do trabalhador, né? Aí a questão é quem explora mais do que a outra, porque na verdade eu acho que nem para nem definir, porque tanto é relativo, no caso aí que você citou das tecnologias, né, que o trabalhador ele pensa que é dono do próprio trabalho, mas ele não é. Ele é dependente, ele tem uma dependência também aí, ele é submisso a um sistema lá capitalista. No caso da relativa, no caso da, da absoluta, eu acho que ela é mais cruel, né? Ela é mais severa por conta de que ela explora o trabalhador na sua máxima essência, que é tirando do suor, tirando dele mesmo ali, tirando o tempo dele, né? Tirando não, roubando, né? Mas fala em rouba o que ele é mais de precioso, que é o tempo e a sua dignidade. Eu acho que é isso, né? Não sei se eu estou sendo. Não, certo. Quando eu estudei na minha tese, eu coloquei uma categoria mais específica sobre essa ideia de mais-valia absoluta. Por exemplo, a contra-reforma da trabalhista trata sobre isso e, por exemplo, o parlamento reacionário tenta avançar muito sobre isso, né? Porque pegou a carona da discussão sobre a escala 6 por 1 e está querendo que as relações de trabalho não sejam em escala nenhuma, em que a escala seja definida na relação entre trabalhador e empresário, em que o tempo seja definido nessa relação, né, de trabalho e que seja pago apenas o tempo do que for contratado. Então, o que acarreta nisso, né, que eu chamo de mais-valia absoluta real? Por quê? Se, por exemplo, se você é contratado CLT em uma loja de calçado, por exemplo, vai ter um momento lá do dia, especificamente, lá pelo meados da tarde, que o movimento é menor. Porém, se você é contratado para trabalhar de 8 horas por dia, você está 8 horas lá vendendo calçados, independentemente do fluxo. O que acarreta nessa contra-reforma trabalhista, que tenta se avançar ainda mais no Senado, é que, se, por exemplo, no horário da tarde, o fluxo cai pela metade, é que o empregador ou o capitalista, os donos da loja, possa demitir, não, assim, possa não contratar, deixar de contratar metade do tempo daquele trabalhador e pagar só metade do tempo daquele trabalhador. É, no final das contas, uma ampliação dessa mais-valia, né? Porque existe uma ampliação do tempo de trabalho a ser explorado. Deu para compreender? Sem desenhar? Sim, deu para compreender. Isso aí, só para complementar, professor, esse belíssimo exemplo que você colocou aí, ele também se aplica em várias categorias, por exemplo, os professores, né? Tem uma amiga minha que ela é professora aqui, mas ela está primeiro na concurso aqui no Piauí, né? Concurso de professor não existe mais. Aí Sim. eles ficam fazendo aquele negócio de teste seletivo, né? Aí ela vai trabalhar contratada, ela não tem direito a férias, não tem direito. Terminou ali o ano, pronto, acabou o contrato. Ela vai esperar para ser contratada no próximo ano, mas ela não tem o mesmo direito do efetivo. Cara, isso aí é uma coisa absurda. E é uma degradação do ser humano enquanto gente, né? Como o Marx diz, ele é um objeto do objeto, né? É um objeto três vezes, enfim, né? É uma coisa absolutamente perversa mesmo. Não, Isso é isso. É a expansão para o Estado, né, dessa relação. E essa relação, no final das contas, também de precarização, inclusive do setor público, né, dos trabalhadores do setor público, que avança muito forte sobre os trabalhadores, professores, principalmente, não só, mas principalmente setores trabalhadores do ensino primário e secundário, né, é que existe, no final das contas, um fundo público, e aí vai para além da nossa discussão, mas quem escuta muito isso, fundo público, é o Chico de Oliveira. Não sei se vocês já ouviram tratar. É que, no final das contas, o Estado tem um fundo só,
né? O fundo do Estado é um só. E quando a burguesia ou o capital avança sobre esse fundo, né, enfim, a gente passa por um processo de estagnação de ampliação do fundo, né, estagnação de produção, dadas as próprias especificidades do capitalismo, que eu vou tratar posteriormente. Existe a estagnação da ampliação do fundo público, então, mas existe um avanço da burguesia sobre o fundo público, seja através do serviço da dívida pública, seja através, inclusive, das desonerações fiscais, seja através, como foi aprovado no Senado, se não me faltar a memória, ou na Câmara, no Senado, primeiramente, sobre o crédito, né, público e aí sobre as renegociações, principalmente do setor agroexportador. Então, quando avança-se a burguesia sobre o fundo público, mas não tem ampliação desse fundo público, nem se cortar de algum outro lugar. E aí se corta da base da classe trabalhadora, e aí se corta principalmente dos trabalhadores da educação, né, que, enfim, dadas as especificidades, desestruturação sindical, acarretado pelo próprio neoliberalismo. Não avança tanto, mas ainda avança sobre o setor de saúde, porque existe ainda uma memória da pandemia, né, aí difícil um pouco mais cortar sobre a saúde, se avança, enfim, sobre o serviço de saneamento, e aí todo isso processo de precarização, porque existe um avanço da burguesia sobre o fundo público brasileiro. E aí, no final das contas, se transfere também para além do setor privado para o setor público, esse processo de ampliação da jornada de trabalho sem ampliação dos direitos e remuneração, né? Então, a liberdade, quem quiser contribuir, tá? É só ligar o microfone e ficar à vontade de me interromper, tá? Então, no capitalismo, o Marcelo observar que a liberdade do trabalhador é uma liberdade abstrata, né? Ele está falando aí final do século XIX, né? Em que o trabalhador tem a sua própria força de trabalho para se relacionar, né? Ele faz essa é uma crítica ao liberalismo, que para os liberais todo mundo é trocador, todo mundo vai para o mercado e trocar de acordo com o que tem. Porém, o Marx vai compreender que nesse mercado a classe trabalhadora só tem sua própria força de trabalho para vender, dado inclusive o processo inicial de acumulação primitiva, em que o cercamento fez com que os camponeses fossem forçados a vender a sua própria força de trabalho para sobreviver, né? Então, essa liberdade no capitalismo, para os trabalhadores, é a liberdade de vender sua própria força de trabalho para sobreviver ou morrer de fome. A gente está falando que, nas especificidades do capitalismo hoje, o trabalhador não vai para as relações de trabalho, não só com a sua própria força de trabalho, mas vai com a sua própria força de trabalho e vai com aqueles insumos secundários, né? Vai com o seu próprio carro, vai com a sua própria moto, vai com a sua própria bicicleta, vai com o seu próprio smartphone, vai com a sua própria mochila, né? Então, esse processo, mas não vai com o central, que é o sistema, né? O sistema que liga, por exemplo, nessas tecnologias uberizadas, né? Que liga o consumidor a quem está prestando o serviço, né? Então, no final das contas, quem tem essa tecnologia central, quem tem o centro ainda quem tem o centro do capital, né? Que quem concentra, inclusive, a arrecadação dessas relações ainda é exterior ao trabalhador, né? É isso. Então, é uma social... No presente, aí, para além do que Marx observa, no presente existe uma socialização dos meios de produção secundários, que o trabalhador agora precisa pagar pelos próprios meios de produção, né? Mas ainda a concentração da base do capital, né? Do cérebro do capital e também do recolhimento do valor ainda está sobre essa fração que é abstrata à classe trabalhadora. Então, no capitalismo, observa-se que existe um processo de tendência à concentração do produto, porque essa mais-valia que é produzida é concentrada, né? A gente poderia, inclusive, usar o Keynes para observar isso.
mas o produto é concentrado, né? E com o produto concentrado, dificulta a própria realização do valor. Porque quando se produz, né, quando gerar ali aquela mercadoria com valor adicional, ela só é concretizada no valor com o valor adicional quando é vendida, né, quando é realizada no mercado. Porém, o capital, tendendo a concentrar o produto, e só se reproduz ampliando a sua produção e assim tendendo a ampliar a realização, né, encontram-se barreiras da própria realização, dada a concentração do produto. No final das contas, todas as crises do capitalismo que a gente viu até hoje, tá? Desde as crises do final do século XIX, seja da crise do início do século XX, a crise dos anos 70, crise dos anos 80, a crise do início dos anos 2000, todas essas crises até hoje, a estagnação, se dá por essa questão. Há problema de realização do produto, ou seja, crise de oferta de mercadoria. Tá? Então, essa tendência de concentração do produto se dá, no final das contas, a própria antítese, né, a base da antítese do capitalismo. E aí a necessidade de o Estado intervenir isso em função da própria reprodução do valor. E aí pode se usar, quem quiser estudar muito sobre o Estado, eu recomendo Polanyi, tá? Principalmente poder político e classes sociais. Poder político e classes sociais. Polanyi. Tá? Quem quiser estudar um pouco mais sobre o Estado, poder político e classes sociais. Ficou claro? Enfim, ao menos essa breve introdução sobre a teoria do valor em Marx. Tá. Então, vamos lá, passar? Pessoal, eu prometo não passar de 1h30, tá? Estamos em 40 minutos. Samuel, me ajuda? Oi, professor. Abaixo. Para baixo, por favor. Então é isso. E aí a gente entra no tema mais especificamente do Rui Mauro Marinho, tá? O que eu faço com essas categorias do Rui Mauro Marinho é exatamente o que o próprio Marinho critica, né, no seu primeiro parágrafo do seu texto. Ele diz que alguns pensadores, né, que têm como base o marxismo, base o próprio Marx, utiliza-se das categorias que o Marx utilizou para entender a sua conjuntura, a sua especificidade, a sua formação econômico-social, estou falando principalmente da Inglaterra, né, para tentar entender as especificidades de outras formações econômicas e sociais, que seria um problema. Outra crítica é que ele observa que pesquisadores, né, de cunho mais crítico, tenta-se usar categorias mais abstratas para entender categorias mais objetivas, né, mais reais, né, entendimentos mais reais, mais objetivos, enfim, realidades mais próximas do concreto, do real concreto, tá? Porém, em função de minar essa condição, que o Rui Mauro Marinho, observando a América Latina, ele passa a desenvolver algumas categorias na sua obra para podermos compreendermos as especificidades da América Latina. Eu acho que essas categorias transcendem no tempo e espaço. Tá? Então, transcende para além de meados dos anos 70 e transcende também para além de observar apenas os estados nacionais, as populações mais nacionais, também podendo ser observado em populações mais micro, né? Como, por exemplo, uma região como o Nordeste, micro-regiões, né, inseridas no Piauí, como, enfim, as micro-regiões, tanto de Teresina quanto de Picos, enfim, é isso, tá? Começando a cansar. Opa, passar, professor? Não.
Cláudia, liga o microfone para... Pode falar. Então, professor, eu escrevi aí na mensagem, quando você estava falando da mais-valia também, o colega Tibério também falou a questão dos professores, né, que a gente às vezes precisa vender o excedente, né, da nossa mão de obra e para conseguir, né, conseguir manter as nossas, conseguir nos mantermos, né, conseguir atingir aí o mínimo para nosso sustento, né, muitas vezes. Por exemplo, eu digo que eu sou servidora pública municipal e nós estamos há 10 anos sem reajuste, né? E É aí isso. todos nós precisamos desenvolver outros ações, assim, alguns precisamos desenvolver alguma coisa extra para complementar nosso salário, né? Vender aquele momento em que seria o nosso descanso para poder a nossa complementar o nosso salário, né? E aí eu fiquei lembrando também, por isso que eu coloquei, não sei se tem a ver também, mas falando dessa questão do capitalismo e da mão de obra, assim, muito, eu vejo os agricultores, né, que às vezes quando tem aquela maravilha de produção, mas há o temor da baixa dos preços, né, que é aquela loucura do capitalismo. Quanto mais se tem oferta do produto, né, às vezes há a desvalorização daquele bem. Mas eu não sei se isso tem muito a ver, mas eu fiquei aqui refletindo com relação a isso. Qual é, você mora em qual cidade? Eu moro em Crateús, no Ceará. Do Ceará. Já fui da Urca, já fui de Iguatu. Ah, região do Cariri, não é isso? Né? Vocês não têm o piso nacional? Ainda não, a gente ainda está nessa briga Na luta. aí. A profissão regulamentada completou agora 90 anos e, infelizmente, ainda estamos aí na luta pela questão do piso, né? O que que a gente observa? O que que nós conseguimos foi a redução da carga horária de trabalho e muitos editais aí a gente já consegue, por exemplo, um concurso que era 40 horas, o salário em média, que é R$ 2.600, a gente não conseguiu que, para quem já estava trabalhando, que conseguiu manter isso. No meu caso, por exemplo, os concursos que existem no município, eles estão oferecendo esse valor de 2.600 para carga horária de 30 horas, mas a gente nos deparamos com uma realidade de prefeituras que oferecem aí salário de quase que equiparando ao salário mínimo, né? Então é uma graduação que você responde por uma série de competências técnicas. Claro, não estou aqui desvalorizando, né, quem é nível médio, mas existem as atribuições. E a gente observa cada vez mais a desvalorização da nossa mão de obra. E para as prefeituras é muito fácil o incremento de tecnologia, diminuir a carga horária, né? Inclusive, reduz custos, né? Com redução de carga horária do servidor público. Então, para eles é muito mais cômodo, né? Reduzir carga horária e fazer o trabalhador se virar, o professor se virar, do que ampliar salário, né? No final das contas. Por isso que eu acho importantíssimo estudar marinho. E a gente vai entrar em uma discussão mais próxima disso que você está discutindo agora. Ednalva? Boa tarde. Eita, Boa pior tarde. que o vizinho agora ligou o som, só Deus. Não dá mais para escutar. Tá, não é isso, assim, esse processo de mais-valia, assim, até onde eu compreendo, é uma das formas, né, que caracteriza muito o capitalismo, né, que só vê o empregador para gerar, o empregado para o trabalhador para gerar lucro, né, ele nunca vai fazer devolutiva justa, né, de remuneração, de direitos, porque o capitalismo, infelizmente, já tem esse perfil mais explorador, né? Acho que por isso que a gente viu em outras disciplinas que existe outras formas, né, de fazer economia, né, de se trabalhar, que é o movimento de economia solidária, né, que é ao contrário do capitalismo, né? Que o capitalismo ele visa o lucro, já é o movimento da economia solidária, ele vê as pessoas, vê a questão do ambiente, enfim. Acho que é bom a gente ver as duas coisas para ver que, né, existe essas outras oportunidades, né, que para se ter renda, para se trabalhar, para se ganhar dinheiro, não necessariamente você só tem a opção da prática do capitalismo, que é ganhar sem pensar muito nas pessoas. Enfim, é isso.
Obrigada. Que agradeço, mas é isso, né? Mas essas outras formas de relação de trabalho, felizmente, coexistem no capitalismo de forma periférica, né? Esse é um problema que no capitalismo, apesar de dar essa condição de coexistir outros modos de produção, né? Mas coexiste de forma periférica. Marleide. Olá, boa tarde. Boa Só tarde. complementando também a fala aí dos colegas, aqui na Bahia temos realidade de professores ainda mais pior, né? Porque, na verdade, o pessoal que atuam com a classe indígena nas aldeias, elas não têm formação nenhuma, apenas o ensino médio ou fundamental. Responsável pelas aldeias é o Estado, né? Não é nenhum município, e aí prefere pagar um salário mínimo para uma pessoa de ensino fundamental ou médio ministrar aulas de que qualificar mão de obra nesses territórios, né? Então, Cláudia, quando colocou aí, então veja que cada local, se você parar para analisar, é pior do que o outro, né? Porque a tendência daqui para frente é muitas pessoas perderem a vontade, né, de investir nessa área aí da educação, já que atualmente a falta de respeito, né, e muitas coisas vêm acontecendo. E depois o futuro, né, desse pessoal que hoje trabalham em sala de aula, né, sem base, sem direção. Aí, como que fica o futuro da educação do nosso país se hoje a gente vivemos, né, com diversas realidades? Então, assim, há muito que se preocupar, né? E chegar um momento que, infelizmente, quem almeja ir para a sala de aula perder até a vontade por conta dessa desvalorização e respeito. É isso. Obrigado, é isso. No final das contas, né, a minha observação é que existe um processo muito forte, né, e aí, acho que não começa agora, mas torna-se muito forte no início dos anos 2020, né, que é o de estigmatização da educação, né? Estigmatiza-se muito a educação, já tinha muito estigma sobre a educação primária, pública, e amplia-se, né, a partir da minha realidade, o estigma sobre a educação, também sobre a educação superior pública. E por que esse processo de estigmatização? A gente vive no capitalismo, e aí usando Polantzs, a gente vive no capitalismo uma especificidade diferente dos outros modos de produção, que é o sufrágio universal. Então, a classe trabalhadora tem um requisito de relação com o Estado no processo de eleições. E para que as políticas públicas sejam absorvidas pela população, ela precisa ter um mínimo de aceitação, né? Então, o estigma sobre a educação no geral está em função exatamente de acarretar esse processo de absorção e aceitação da sociedade no geral, do próprio processo de sucateamento, né, do setor da educação. Então, todos esses ataques que a gente sofre de forma conjunta, seja de esvaziamento dos recursos para a educação, seja no final das contas, diminuição real do valor da força de trabalho, porque se todos os outros preços sobem e o salário dos professores permanece, o seu preço de compra diminui, né? Então, ampliação do sucateamento dos recursos para a educação, com a diminuição do valor da força de trabalho dos professores, conjuntamente com o processo de estigmatização, exatamente um componente fundamental para legitimar esse processo de transferência de recursos do setor da educação para outros setores, né? E aí tem como concorrente do fundo público hoje, principalmente o setor financeiro e o setor agrário, né? Essa é a minha interpretação.
E aí eu coloquei para vocês no chat, tem o texto do professor Chico de Oliveira, Francisco de Oliveira, o surgimento do antivalor, né? Então, ele trata muito sobre o fundo público. Eu acho que eu vou trazer aqui, de forma muito breve, as categorias do Rui Mauro Marinho, porque eu acho que, a partir dessas categorias, tem-se uma motivação a mais, um estímulo a mais para a discussão, tá? Principalmente da gente falar em dominação externa e superexploração do trabalho. O Rui Mauro Marinho, ele vai compreender que o processo de desenvolvimento, primeiro, não é uma característica que antecede o desenvolvimento e também não é característica apenas das próprias especificidades dos países subdesenvolvidos ou das regiões subdesenvolvidas. Isso é estrutural. Subdesenvolvimento é estrutural, porque o desenvolvimento dos países industrializados esteve em função do subdesenvolvimento dos países não industrializados. Por exemplo, o desenvolvimento do setor industrial, né, da indústria têxtil, primeiro da Inglaterra, depois dos Estados Unidos, esteve em função da ampliação do setor, por exemplo, de algodão nos países subdesenvolvidos como o Brasil. Ampliação da força de trabalho, da urbanização nos Estados Unidos, por exemplo, vem em conjunto com a ampliação do setor cafeiro no Brasil. O café é fundamental para a cesta de reprodução da força de trabalho nos Estados Unidos. Então, o desenvolvimento dos países industrializados foram conjuntamente, não poderia ser, e aí, enfim, desenvolvimento do setor da expropriação do ouro, né, em Minas Gerais, enfim. Então, não se compreende que existia um processo de desenvolvimento dos países industrializados sem um processo de subdesenvolvimento dos países não industrializados. E que, inclusive, poderia se desenvolver, e aí é o Frank, que eu não coloquei para vocês, um processo de desenvolvimento apenas em alguns setores voltados para atender o setor externo, ou seja, o que ele vai chamar de desenvolvimento do subdesenvolvimento. Inclusive, a gente pode ver isso, principalmente no Nordeste hoje. O que é a Transnordestina? Transnordestina, se você for observar, você pega o mapa da Transnordestina, a Transnordestina está fazendo o quê? Está ligando o Mato Piba, né, aquela região básica do Mato Piba, de ampliação da soja, para os portos do Recife e de Fortaleza. Então, essa infraestrutura está em função de atender esse setor da soja, setor primário da soja. Está em função, no final das contas, de ampliar essa produtividade, porque o tempo de trabalho necessário entre a produção e colocar no mercado diminui. Então, a Transnordestina, que é dado pelo governo, pela SUDENE, como componente fundamental de desenvolvimento, está em função de desenvolver o setor subdesenvolvido, né, que é o setor primário, que não necessita de ampliação de complexidade, como, por exemplo, o setor de manufaturas. Tá? Então, essa é a primeira componente. Outro componente fundamental, por exemplo, é as instalações dos parques eólicos. Eu acho que eu sempre dou esse exemplo. Porque se instalam os parques eólicos nas comunidades, as comunidades se observa claramente o estranhamento entre aquelas torres eólicas e a realidade das comunidades. Aquelas torres eólicas geram energia que não vai atender aquelas localidades, vai ser agrupada ao sistema nacional, né? E o sistema nacional vai atender outras regiões. Né? Então, isso é para a gente entender o processo de desenvolvimento do subdesenvolvimento. Eu estudo muito no Nordeste, inclusive os próprios fundos de desenvolvimento do Nordeste, quanto tanto o Fundo Constitucional, o Desenvolvimento do Nordeste, está em função da soja, em função daquelas regiões da soja. Tá? Então, existe um processo de desenvolvimento, subdesenvolvimento, e aí eu acrescento, financiado pelo Estado. Tá? E no Brasil acontece isso. Então, o processo de industrialização, que é hoje, né, a ideia da indústria 4.0, no final das contas, é esse processo de desenvolvimento e subdesenvolvimento. Mas o que diferencia do neoliberalismo, né, um pouco, porque amplia-se as bases de infraestrutura. A segunda questão, que é derivada disso, né,
é a categoria dependência. A categoria dependência, na minha concepção, deriva muito da concepção de dominação externa do Florestan Fernandes. Florestan Fernandes observa-se que, nos períodos coloniais, existia uma dominação externa. Mas essa dominação externa era tanto política quanto econômica. Tá? O que o Ruimaro Marinho vai observar nessa categoria é que existe uma subordinação das nações formalmente independentes. Então, são os atores externos que comandam a economia interna, porém, a partir de uma autonomia, né, ao menos uma autonomia política abstrata. Então, os estados agora são autônomos politicamente, porém, são dependentes economicamente. Tá? Então, é como o próprio Ruimaro Marinho vai dizer, que a história do subdesenvolvimento é a história do desenvolvimento capitalista. Né? E nesse processo existe tanto uma variação, ampliação da mais-valia extraordinária, né, quanto da mais-valia relativa. Tá? A questão 3, né, sobre e aí, os principais exemplos de dependência, né, primeiro momento, considerando a economia brasileira, dependência em relação aos monopólios produtivos, principalmente setor automobilístico, mas principalmente, e aí esse processo se dá já em conjunto de um processo de ampliação de endividamento do capital privado, depois do Estado, e o Estado incorporando essa dívida do capital privado, no final dos anos 70 e início dos anos 80. Então, a partir dos anos 80, especificamente final dos anos 80, existe um novo processo de dependência que o Ruimaro Marinho observa, porque ele está escrevendo em 1973, que é o processo de dependência ainda mais feroz contra, né, no final das contas, a população brasileira, especificamente a classe trabalhadora. Porque agora é um processo de dependência em relação ao capital financeiro internacionalizado. E o capital financeiro é, no final das contas, um expropriador de valor. Ele não gera nada, ele precisa ser. Ele precisa que exista um processo de geração de valor em qualquer outro setor para que esse passe a ter a sua parte. Porque o capital financeiro, por si só, ele não consegue gerar valor. Né? Eu não posso emprestar a Cláudia, e o Cláudio, sem fazer nada, me pagar o total, mais uma taxa de juros. Né? Cláudio precisa pegar o meu capital, precisa colocar no processo de produção, precisa explorar a força de trabalho, precisa gerar mais-valia, para parte dessa mais-valia ficar com ela, a outra parte da mais-valia, ela entregar a eu, que sou um banco. Então, o capital financeiro necessita, né, no final das contas, não gera mais valor, mas é um expropriador do mais valor. Então, hoje a gente vive uma condição ainda mais devastadora para a classe trabalhadora, que é a dependência em relação ao capital financeiro internacionalizado, né? E também um processo de dependência, não de dependência, mas de ampliação do poder, em uma categoria que não é do Ruimaro Marinho, mas ampliação do poder no bloco do poder do capital agroexportador, que também gera pouca complexidade, emprega pouco trabalho, necessita-se muito de desonerações fiscais, né? E aí também desestimula tanto a produção e realização de valor. Então, a gente, no primeiro na hegemonia, o capital financeiro, improdutivo, e também, em segundo momento desse bloco no poder, um capital também pouco produtivo, e também o que o Furtado, né, que não é dessa corrente, é da CEPAL, é superexplorador, né, da terra. Então, e não só a superexploração da terra, né, e a superexploração da terra acarreta, no final das contas, também uma diminuição da qualidade de vida da população, principalmente da população que está ali próxima a esse processo de desenvolvimento do capital mais primário. Enrolei muito, está tranquilo? Então, vamos lá. Terceira categoria é a categoria de superexploração do trabalho. A categoria de superexploração do trabalho, a gente já
entender o que é a teoria do valor da força-trabalho, né? A especificidade do valor da força-trabalho. A superexploração do trabalho é observada por Marini como um processo de exploração da força de trabalho, seja concentrada principalmente pela ampliação da jornada de trabalho, sem o pagamento mínimo necessário para a reprodução da força de trabalho. Ou seja, sem o pagamento mínimo necessário para a cesta de reprodução da força de trabalho. Essa é a categoria específica, né, que o Rui Mauro Marini acarreta sobre a superexploração da força de trabalho. Tá? Então, nos países subdesenvolvidos, principalmente da América Latina e Brasil, os salários, principalmente o salário mínimo, não consegue comprar o mínimo necessário para a sobrevivência de uma família trabalhadora. Tá? Esse é o primeiro componente importante. Por exemplo, o DIEESE faz pesquisa, né, sobre cesta de consumo, e observa-se hoje que a cesta de consumo, para se ter uma vida humana, de acordo com a Constituição brasileira no Brasil, é próximo a R$8.000. Salário mínimo, então, deveria ser próximo a R$8.000. Então, o salário mínimo hoje no Brasil é por volta de 20% de um salário mínimo necessário para se ter uma reprodução humana. Tá? Então, essa é a ideia da superexploração do trabalho. E aí, por isso, a necessidade, aí já foge do Rui Mauro Marini, é mais uma reflexão minha, por isso a necessidade, por exemplo, do SUS. Rapidinho, só para concluir aqui. Por isso a necessidade do SUS, porque o SUS, no final das contas, se não existe o SUS, se o Estado não financia o SUS, quem vai ter que financiar o SUS, porque o trabalhador adoece, né, quem vai ter que financiar a saúde do trabalhador é o capital. Né? Por isso se tem o abono salarial, porque o abono salarial é, no final das contas, uma complementação da renda do próprio trabalhador que está empregado. Né? Por isso, inclusive, existe a universidade pública, porque se tem que se formar força de trabalho qualificada, minimamente qualificada para o capital. Então, no final das contas, o que eu considero que esses serviços públicos, né, mais especificamente o SUS, do abono salarial, está mais em função de complementar o valor da força de trabalho e assim socializar os custos de reprodução da força de trabalho, né, para socializar além do capital esses custos de reprodução da força de trabalho. Tibério? Então, professor, aí que o Mauro Marinho ele faz uma análise, na verdade, ele faz uma análise na questão da contemporaneidade, né, na modernidade, vamos dizer assim, em transição com a contemporaneidade. É que desemboca, eu quero falar que desemboca também na mesma questão da mais-valia, né? Que ele tem que, o trabalhador ele é tão superexplorado que ele vai, a questão da mais-valia, que é a questão das 8 horas de trabalho, né? Que o Marx faz aquela conta lá, que 2 horas para pagar o trabalhador, mais 2 horas para o lucro, mais 2 horas a mais-valia, enfim, e o outro extrapola a mais-valia, enfim. E aí o que acontece? Aí ele trabalha aqui a questão mais, digamos assim, mais perversa, que é o salário mínimo. Na verdade, esse cara cria um programa mínimo, né? Que não é só o salário mínimo. Né? Eles criam um programa mínimo para a população, para a massa, para o trabalhador, né? Na verdade. Que é uma cesta básica, uma casa, né? Mas a maior transferência de renda que existe não é do Bolsa Família. A maior transferência de renda é do pobre para o rico. Porque quem mantém os grandes banqueiros, grandes tudo, é nós trabalhadores pagando juros absurdos, né? De tudo que você consome, né? Que além de você produzir para eles, ainda você sustenta eles, né? É uma situação que só esse complemento que eu queria fazer de fato, né? Que você está fazendo uma explicação belíssima aí, mas é tão gritante uma situação dessa, e o Marinho ele vai trilha nesse caminho aí da questão da hiperexploração. Acho que ultrapassa a superexploração, porque além de você ser altamente explorado, você também é tirado, sugado tudo que você tem para
para colocar. Inclusive, agora, nesse momento, nós estamos vivendo isso, na questão da gasolina, o preço altíssimo. Hoje, o preço dos alimentos também são altíssimos. E aí o pobre não consegue ter uma vida confortável por conta disso. Aí o governo, ele fica enrolando e não desenrola, né? Paga da dívida do trabalhador para não ter grande impacto. Aí, só para me finalizar aqui, a questão da sua fala também, na questão das big techs, eu estava me lembrando que agora ele colocou, no caso dos iFood e tudo, né? Dos Uber, colocou uma moto ou um carro aí financiar mais por um preço mais acessível, né? Mas tudo isso ainda é pouco em relação ao que o trabalhador é super explorado, trazendo agora para a nossa realidade, não é isso? Eu também compreendo dessa forma. O desenrola, no final das contas, é produto dessa superexploração do trabalho. Se o trabalhador não tem o mínimo necessário para sobreviver, ele vai antecipar renda, né? Então, ele vai se endividar. Então, existe esse processo de endividamento cada vez mais constante. Porém, diferentemente do que está se discutindo, essa é uma parte, diferentemente do endividamento, né, do que estava acontecendo até finais do governo Bolsonaro, vocês podem ver isso pela PEIC. Eu não sei dizer, eu não sei por extenso o que significa PEIC, pesquisa, enfim. Mas a PEIC mostra que, especificamente até finais dos anos 2000, o endividamento era muito forte sobre cheque especial, tá? E de lá para cá, o que se varia sobre endividamento é sobre consumo de bens de consumo duráveis. Existe uma diferenciação. Porém, toda forma que não foge do assunto, né? Apesar dessa variação em relação ao caráter do endividamento brasileiro, hoje, né, estou falando 2023 para cá em relação a antes, que agora para aumentar a sua qualidade de vida e não para pagar cheque especial, apesar do cheque especial ainda ser muito forte na PEC, vocês podem ver, colocar aqui, né? Pesquisa, se alguém puder me ajudar, por extenso, fazer uma pesquisa e me dizer por extenso, claro, que é a PEC, tá? Pesquisa Econômica da Indústria e Comércio, alguma coisa assim, se não me falta a memória. Posso estar errado. Mas o desenrola, no final das contas, é produto disso, né? Porque a cada 2, 3 anos precisa de um desenrola. Está todo mundo endividado, né? Os liberais vão dizer que, a partir de uma categoria que não tem nada de científica, porque não observa o mínimo, que é as condições de consumo, né? Os liberais vão dizer que é falta de educação financeira. Mas como é falta de educação financeira se eu estou gastando, por exemplo, para comprar um botijão de gás? Né? Se eu estou gastando... Se eu gasto para comprar um sorvete, se é falta de educação financeira, se eu não posso ter nem o mínimo necessário para comprar um sorvete, para comprar uma pizza para minha família no final de semana. Então, a ideia do pesquisa de inadimplência, pesquisa de endividamento e inadimplência do consumidor. Obrigado. Então, o que os liberais vão defender com esse discurso não tem nada científico, no final das contas, se a gente observar que o trabalhador não tem o mínimo necessário para a sua sobrevivência, aí precisa se endividar. Né? E o desenrola precisa vir a cada 2 dias com um produto dessa superexploração do trabalho. Outro componente importante, como você mesmo tratou, é que, para além da superexploração do trabalho, né, existe a ampliação do avanço da composição do fundo público transferido para a classe trabalhadora, né? Eu acho que a reforma tributária muda um pouco isso hoje, mas não muda estruturalmente, né? Porque aqueles trabalhadores que recebem até 5 de forma completa, até 7,5 de forma parcial, passam a não pagar imposto de renda, e também os insumos de cesta básica do trabalhador também, não me faltar a memória, não paga mais tributação sobre... Eu acho que é sobre ISS, né? Sobre ICMS. Então, essa diminuição da carga tributária sobre a classe trabalhadora, existe uma minimização, porém, a carga tributária ainda é especificamente sobre o consumo, que acarreta, no final das contas, relativamente mais sobre a renda da classe trabalhadora. Isso também é verdade. Então, o fundo público é concentrado, né,
sobre a renda da classe trabalhadora. Então, então, no final das contas, como consequência da superexploração do trabalho, é que o trabalhador, para complementar a sua renda, precisa alcançar o Estado, né, as políticas do Estado, ou ampliar sua jornada de trabalho para outros trabalhos, para outros empregos, né, como a Cláudia destacou. Tá? Então, isso é um componente específico da superexploração do trabalho. Mas, para além disso, eu quero só fazer uma parte para vocês entenderem que a superexploração do trabalho é consequência do próprio processo de dependência. Por quê? Porque o capital internacional ocupa os principais setores mais produtivos das economias nacionais, né, dependentes. O capital financeiro vai para além disso, né, passa a expropriar o próprio produto, né, que é produzido nessas regiões. E o capital interno, né, no final das contas, fica com os setores de menor produtividade. Né? E como os setores são de menor produtividade e assim, menor capacidade de ordenar o valor do produto, né, de ordenar o preço do produto, de determinar o preço do produto, então, esses bens, que no final das contas a microeconomia vai chamar de bens concorrenciais, eles são tomadores de preço. E se eles são tomadores de preço, né, a sua produtividade marginal tende a zero, e assim a sua taxa de lucro também tende a zero, e o que eles precisam fazer? E aí é a minha observação. A superexploração do trabalho, claro, diminuir os custos de produção ao mínimo possível para se ter a sua taxa de lucro, e a outra coisa é a sonegação fiscal. Né? Porque se a minha taxa de lucro, se eu produzo mais, tende a zero, então eu preciso explorar mais, eu preciso pagar menos ao trabalhador, né? E eu preciso sonegar mais. Aí é, por exemplo, quando se tem, aconteceu aquele vídeo do Nicolas, quando solta aquela notícia falsa, né, de que as transações do PIX seriam tributadas, né? Os pequenos burgueses, né, os microempresários, os empresários locais, né, ficaram com medo, porque a base fundamental da burguesia brasileira, das burguesias locais brasileiras, é a superexploração do trabalho, a sonegação fiscal. Por fim, a outra categoria importante do Marini é a categoria subimperialismo, né, que é, no final das contas, uma ampliação do capital interno para o mercado regional sobre o aval do capital internacional que não tem interesse sobre aqueles setores. Por exemplo, no primeiro período de governo Lula, existiu um avanço muito forte da burguesia da construção civil, né, da grande burguesia brasileira em relação a... Professor, eu queria só, antes do senhor passar para esse tema aí, eu queria que você falasse um pouquinho sobre o estranhamento do consumo, da produção e do consumo. Só para fechar esse ponto aí, eu não entendi direito isso aí. Tá, muito bom, que está aqui, né? Isso. É só uma forma de compreensão. Por quê? Eu vou voltar lá para até um pouco antes do início do século XX no Brasil. Tá? A economia brasileira, até o início do século XX no Brasil, era voltada para atender ao mercado externo. Né? Ou seja, tudo que era produzido aqui não era em função de atender ao mercado interno. Então, o que o trabalhador produzia, ele não produzia para ele consumir. Né? Ele produzia para o dono das lavouras atender ao mercado externo. Então, existia... E aí, para consumir, precisava importar. Né? E aí, a ideia de estranhamento entre produção e consumo. O que se observa hoje, né? E essa ideia de estranhamento, não observa em Marino, mas é uma forma de compreender o processo de superexploração do trabalho hoje. É novamente esse processo de estranhamento em relação à produção e ao consumo. Por quê? Porque, novamente, existe um processo de reemergência do capital primário exportador, né, sobre a economia brasileira, e que o avanço da composição orgânica do capital, dada também a grande massa de trabalhadores de reserva, já não necessita tanto trabalhador de reserva para
para se manter as suas relações de produção e a superexploração do trabalho. Então, qual é a ideia, e aí, o que eu compreendo sobre esse novo processo do que eu chamo de reprimarização da formação econômica e social brasileira hoje? Né? É, no final das contas, essa ideia de que o produto não precisa mais ser consumido internamente, né? Cada vez menos, porque a produção é cada vez mais, novamente, primária, exportadora. O capital manufatureiro é cada vez menos dependente, né? Acho que esse não é o conceito, cada vez menos necessita da força de trabalho. E a força de trabalho, no final das contas, é empossada pelo próprio trabalhador, e nessa correlação que tem de força sobre o fundo público brasileiro, o trabalhador torna-se cada vez mais dispensável. Eu estou falando não só dispensável em relação às relações de produção, mas dispensável à sua própria vida. Então, a ideia de que o que se avança sobre a não necessidade do SUS, que o programa Bolsa Família, esse programa de renda mínima garantida, é um programa que tem que ser descartado, né, de acordo com a burguesia brasileira, tem que ser descartado. No final das contas, compreender que a classe trabalhadora não precisa mais ter o mesmo nível de consumo que tinha anteriormente, né? Então, essa ideia do estranhamento em que a classe trabalhadora, uberizada, produz cada vez mais, com o processo de superexploração cada vez mais forte, mas que não tem garantia o consumo de acordo com a ampliação da sua jornada de trabalho. E essa é uma especificidade, né? Cada vez mais, principalmente no setor da soja, tem cada vez mais fundo público para ser atendido, né? O capital financeiro tem cada vez mais fundo a partir do orçamento público. A massa da classe trabalhadora é muito grande e o capital já atende a todas as necessidades de exploração do capital, então existe uma margem de trabalhadores de reserva que não atende ao capital, que inclusive está concorrendo, né, sobre o fundo público com o capital. Então, para o capital é melhor que seja descartado. Não é à toa que a chacina, né, do Rio de Janeiro, que aconteceu no ano passado, foi comemorada. No final das contas, menos mais de 150 pessoas que vão concorrer sobre os fundos do governo. Acho que é um pouco isso. Pode ligar o microfone, Cláudia. Professor, é porque às vezes eu tenho dificuldade na fala, assim, Eu também ficar tenho. redundante. Mas é porque, assim, eu lembro que na minha época da graduação, sou formada em serviço social, a gente pagou essa disciplina. Na época eram 2 economias, né? Hoje, com as reformas curriculares, é só economia geral, se eu não me engano, né? E aí eu lembro que a gente tinha esse desafio, e quando eu estava até iniciando os textos, né, para fazer o Fórum 1, eu até coloquei alguma coisa que eu tive dificuldade, porque, assim, esses ciclos da economia, porque é como se eu fosse reviver aquelas leituras, e para mim foi muito desafiador pagar essas disciplinas, assim, porque foi aquele impacto, assim, de linguagem, enfim, foram várias realidades, assim, e eu acho que a principal delas é olhar para nós mesmos e nos reconhecermos enquanto classe trabalhadora, enquanto proletariado, porque às vezes eu observo muitas pessoas que iniciam, principalmente nesse movimento do empreendedorismo, e chamam-se empresários. E aí eu fico muito preocupada com essa imagem, né, que é construída, né? E aí eu volto para aquilo que você estava falando do capitalismo, parece que ele vai se reinventando, sabe? Eu não acho que ele está... Eu não acho que... Assim, eu tenho essa dificuldade de ver isso. Posso estar bastante errada, mas para isso que eu estou aqui trazendo. Ele não está, sabe, enfraquecendo, ele vai se reinventando. Pode até acontecer esse enfraquecimento, mas a economia ela vai sempre se reinventando. E nós vamos cada vez mais sofrendo para resistir. E eu tenho percebido que essa resistência ela está muito adoecedora.
eu falo isso também por os grandes índices de adoecimento mental, os grandes níveis de estresse, o grande consumo, o grande boom aí da indústria farmacêutica. E aí, eu até olhando para o título dessa disciplina, né, Solidariedade, Desenvolvimento, eu fiquei assim, tentando fazer essas conexões, porque muitas vezes parece que quando a gente não está indo nessa lógica, a gente é alienado, como se a gente não estivesse falando para um público micro, né? A economia solidária, as feiras, né, populares, a gente buscando fortalecer essa economia, esse modo de operar esse sistema e de viver também dentro desse sistema. Então, eu sempre vejo, a gente falou anteriormente da educação, a importância da gente viver isso de uma maneira não alienada, porque a educação também ela está aligerada. Eu acompanho também adolescentes que estão em situação de evasão escolar, professor, e o principal questão é que quando trouxeram esse movimento, eu estou misturando vários assuntos, mas é porque, para mim, tudo isso faz sentido. Porque essa lógica de querer que o jovem saia logo para produzir, aí a gente esquece da base, dessa parte teórica que a gente precisa. Por isso que a gente não consegue mais ler um texto grande, alguma coisa que tenha com mais palavras, porque a gente vai nessa lógica do aligeiramento, de que tem que produzir. E é como se a teoria e prática não fossem complementares, fossem coisas distintas. Então, o que os jovens falam nesse processo dessa escola do tempo integral, não tem nada de integração, é só exaustivo, é um depósito de jovens, situações de violência gritantes dentro da escola. E aí a gente precisa responder índices, não pode falar, colocar essas realidades como se estivesse falando mal do próprio governo, e o governo vaidoso, não quer olhar para si, né? Eu nunca esqueci de um eu não lembro agora só eu não esqueço, eu não gravei o nome desse ex-ministro da Educação, mas desde os períodos pandêmicos ele disse: precisamos de uma reforma em todo o sistema educacional, porque a gente quer continuar fazendo a mesma coisa, do mesmo jeito, e nós não somos mais os mesmos, né? Então, enfim, a gente falar de economia parece uma coisa distante, e não é. E naquele meu tempo de acadêmica, com o tempo eu fui integrando esse entendimento, né, da economia dentro do social, porque é como se fossem coisas distintas, é como se o social ainda fosse a caridade, fosse restrito a ações sociais. E falar de economia é como se fosse uma linguagem dos empresários, dos grandes comerciantes. E eu lembro que numa das grandiosas críticas, né, que você ia começar a falar, o senhor até tocou aí no programa Bolsa Família, uma das grandiosas críticas é como se a gente não estivesse falando de economia. E aí eu lembro que eu e meu colega de trabalho, na época o coordenador do Cadastro Único, a gente soube que a nossa entrada ia ser impedida nessa reunião dos agricultores. Mas a gente teve a estratégia de falar de dinheiro. A gente não veio falar de programa Bolsa Família. Nós viemos falar dos clientes dos pequenos comércios aqui do interior. Quem são esses pequenos comerciantes? Aí eles mesmos começaram a trazer. Vocês acham que esses pequenos beneficiários, eles gastam dinheiro aonde? No caso, como eu moro no interior do Ceará, eu disse, é em Fortaleza, na capital? Ou é aqui na sede, é aqui no comércio da região, no centro? Então, a gente precisa também desmistificar isso, que social é uma coisa muito subjetiva e economia é uma coisa mais objetiva, matemática e distante da realidade. Então, eu vejo também esse desafio também, assim, da linguagem, a gente trazer isso para essa realidade, assim, mas, nossa, são tantos desafios, a gente diz assim, a gente não pode desistir, resistir, mas olha, professor, tá ficando... Até coloquei na pergunta, como é que a gente não fica assim tão pessimista também? Como é que a gente torna essa coisa mais atrativa, menos também burocrática, porque às vezes a fala muito... Não que a técnica, falar tecnicamente não seja importante, mas como sermos assim atrativos, usar a mesma lógica do capitalismo, sabe? Também ser atrativo, também nos reinventarmos diante desse cenário meio louco, né? Desculpa, falo Não, demais. muito bom. Inclusive, eu acho que eu vou comentar de trás para frente. Eu venho refletindo um pouco sobre isso. O que chama, né, a extrema-direita, né, os reacionários, os propagandistas dos reacionários, eles tomam-se mais o marxismo do que o próprio nós, do que a própria crítica. Porque o que eles propõem? Eles propõem uma revolução. Eles propõem
ao fim do Estado, né, isso não propõe o fim do Estado, mas do Estado assistencialista. Percebe? Eles, no final das contas, para a massa da classe trabalhadora, o que eles dizem? Vamos romper com esse Estado. Apesar de, paradoxalmente, propor a ruptura do Estado com um avanço ainda maior do capitalismo. Então, na minha concepção, essa ideia de ruptura, que foi absorvida pela chamada extrema-direita, né, pelos propagandistas do reacionarismo no Brasil, foi absorvido de forma muito inteligente, né, porque o capitalismo neoliberal subdesenvolvido, como se tem hoje no Brasil, já não dá mais esperança à massa da classe trabalhadora, né, que os governos do PT, no final das contas, estão em função, né, de defender esse processo, né, de manutenção das relações de produção neoliberais, enfim, subdesenvolvidas. Eu acho que outro comentário que eu quero fazer é importante, né, que estamos fazendo é isso, né, estão racionalizando, né, as nossas condições, que é importantíssimo para desenvolvermos alguma coisa para além do voluntarismo, é que, dado o próprio processo de reprodução da especificidade do capitalismo neoliberal, que é a terceirização, né, o não mais chão de fábrica, porque tudo é automatizado, então as pessoas não vivem, os trabalhadores não convivem mais em um único centro, né, então torna-se mais difícil tanto se observar como classe, também como se organizar como classe, né? Então, esse processo de desindustrialização acarreta também uma ampliação dos trabalhadores tendo que se virar de qualquer forma, ampliação da jornada de trabalho, então o trabalhador não tem mais contato com os outros trabalhadores, né, no chão de fábrica, o trabalhador agora tem que se virar ainda mais, ter mais tempo de trabalho dedicado para sobreviver. Os sindicatos, né, a gente observa isso, por exemplo, na contra-reforma trabalhista, são desestruturados, porque não são mais financiados, né? Então, cada vez mais, existe um processo mais difícil de organização da classe trabalhadora e da observação da classe trabalhadora em si para si, né? Acho que é um pouco isso. Eu teria vários exemplos, né, mas como o pessoal já está saindo, alguém tem mais algum comentário para trazermos para aqui? Enfim, inclusive essa discussão sobre a reforma trabalhista, a discussão sobre as terras raras, a discussão sobre a escala 6x1, a ampliação o fim da escala total, como querem os reacionários, sem a garantia de salário mínimo, tá? Tudo isso está inserido como a gente já viu, os próprios programas de renegociação de dívida, tudo isso está inserido e pode ser observado a partir dessas categorias do Rui Mauro Marinho. Então, professor, não, só rapidamente aí, uns 3 minutos aí, a questão do subimperialismo, você ia falando, até interrompi o senhor, rapidamente aí, que eu tenho certeza que vai cair na prova, assim. Tá. Marleide? Só contribuindo com a fala da colega Cláudia, tem autores que já são contra sobre esse tipo de educação engessada, né, que eles vão denominar quando o profissional ele está trabalhando com turmas, né, como você deu o exemplo de jovens, né, atuais que já pensam diferente, tem uma realidade diferente, e aí o professor esquece desse perfil, né? Que são esses alunos com quem estou trabalhando. E aí já tem autores que já defendem sobre isso, né? E aí, é que eu não lembro o nome desse autor, mas ele vai falar da importância da construção da cidadania, né? De que forma esses profissionais estão preparando esses jovens, esses alunos, se eles estão digamos, desatualizados, né? Não estão preocupados com isso, porque a partir do momento em que trabalha com esses grupos e esquece da realidade, de onde vem, quem são, estão esquecendo, né, do futuro, né, desse exercício para a cidadania. Então, tem autores que falam dessa importância, né, que o profissional ele tem que fazer a interligação,
né, entre a realidade do aluno e o contexto de um modo geral, né, de aonde quero chegar com aquele determinado assunto, por que estou trabalhando isso, e não ficar aquela coisa engessada, né, como o tradicionalismo, né, aquilo ali faz de conta que estou ensinando, faz de conta que você aprendeu e fica por isso mesmo. Então, já tem autores, né, que falam muito sobre essa questão, né, que senão não vamos contribuir em nenhum momento para a cidadania dessas pessoas, né? É isso. Eu acho que, enfim, essa ideia da transição entre a educação bancária, né, que vivemos, para uma educação mais freiriana, né, no final das contas é um processo de migração entre o Homo sapiens e o Homo sapiens sapiens, né, que reflete sobre a sua própria realidade. Mas aí, observando a realidade, existe um problema. Por exemplo, alguns professores, eles precisam de manhã trabalhar em escola, à tarde trabalhar em outra escola, e alguns precisam trabalhar à noite ainda para complementar a sua renda. É um professor que vai ter tempo para produzir uma aula, para além daquilo que já é dado para ele, já está engessado para ele dar, você tem que estar dando aula três horários por dia, né? E aí, no final de semana tem que cuidar de casa, tem que cuidar de filho. Então, o próprio neoliberalismo, o próprio modo de produção capitalista neoliberal subdesenvolvido, estrutura esse próprio processo de reprodução da educação mais bancária, porque impede, inclusive, o próprio ilustrado, ou seja, o próprio professor, né, a ter capacidade mínima para produzir uma aula específica para aquelas turmas. Acho que, enfim, estamos em um momento cada vez mais difícil, principalmente para a formação de professores. Não é à toa, né, que os cursos de formação de licenciatura estão cada vez mais defasados. Ei, professor. Sim. Renata de Marcos Parente. E assim, o que a gente observa é que o sistema ele está cada dia mais sobrecarregando essa categoria. Por exemplo, agora hoje em dia a gente vê, é natural que a carga horária seja, eu mesma acabei de sair de uma formação pedagógica. Então, de segunda a sábado, é a carga horária de letiva, né? Nos sábados é fazendo formação o dia inteiro, e assim, muita exigência com o sistema que não funciona atrás de métodos e selo, que não sei o que eles estão fazendo com tanto selo, porque, de certo modo, não valoriza o profissional. Não quer dizer que esses alunos eles estão realmente, de fato, tirando algum proveito a mais, que eu acredito que não estejam. E a realidade é bem essa que o senhor colocou e os colegas também. Muita sobrecarga e ainda digo mais, quem quiser se aprofundar, não assuma sala de aula, porque ele não vai ter tempo de estudar e realmente se qualificar a fundo. A gente hoje está aqui procurando se especializar para ter um currículo melhor, né? Na busca de uma coisa que venha valorizar, porque, por exemplo, no meu município mesmo, nem essa questão de valorização de título não tem, né? Então, a gente, claro que vê outras possibilidades, e é interessante, mas onde a maioria se submete a salários horrendos, né? Um salário, aí ainda serve de deboche para os colegas que não têm curso superior e diz assim, ó, eu não tenho, ganho mais do que você, trabalhando aí numa fazenda qualquer, cumpro minha carga horária, se passo minha carga horária, eu ganho uma hora extra, e a gente não ganha nada, vir no selo ou sem vir, a gente só vai ter cobrança, né? Essa é a realidade do magistério, eu acredito que em grande parte do país, né? Porque eu tenho outros contatos com outros colegas que moram em outras regiões e também relata a mesma realidade. Hoje eu acredito que ainda está melhorzinho para esse campo universitário, né? Mas para você chegar aí, você tem que ter uma bagagem muito ampla. E aí fica bem mais complicado. É isso. Obrigado, Renato. É isso, né? Enfim, saímos do abstrato para o real, mas é isso. Precisamos entender o abstrato, né, para refletirmos sobre a realidade. Eu acho que cumprimos o papel da nossa discussão. Enfim, muito obrigado. Aprendi muito, né? De verdade, aprendi muito sobre... Sim, a pergunta, claro, sobre algum texto sobre a escala 6x1. Na verdade, eu venho acompanhando, mas não especificamente, né, sobre
sobre o conteúdo, mas acompanhando de forma mais abstrata, entender o debate sobre a escala 6x1, eu acho que o texto do Mauro Marini, esse é a base. Tá? O conceito de superexploração do trabalho, eu acho que esse é base para entendermos. Se quiser entender o que defende nessa perspectiva, os princípios e pressupostos que defendem essa perspectiva, é ler um pouco Malthus, né? Base é Malthus. Vamos dizer muito sobre o Mises, né? Sobre o Hayek, mas a base é Malthus. Tá? Enfim, é isso. Se quiserem pesquisar alguma coisa, se estiverem interessados em pesquisar alguma coisa sobre essas temáticas, contem comigo. Se quiserem discutir alguma coisa sobre essas temáticas, também contem comigo, viu?